Graça e paz para você. Estamos iniciando o programa Leitura Orante, dando continuidade ao projeto Núcleo Luz do Mundo, leitura orante da Palavra de Deus, por ocasião da comemoração do centenário de fundação de nossa arquidiocese e o cinquentenário do mês da Bíblia. Eu sou irmã Romy Alt e é uma alegria ter sua companhia. Você que nos acompanha através da TV Horizonte e da Rádio América e demais meios de comunicação de nossa querida arquidiocese. Esse nosso encontro semanal quer favorecer a espiritualidade bíblica e a familiarizar-nos com o método da leitura orante. Os nossos momentos de oração continuarão nas terças-feiras às 20 horas, sempre sob o tema do Evangelho do domingo seguinte. Rezam conosco Maria do Carmo Valente Duarte Ferreira, Marco Antônio Tourinho Furtado e Maria Natália Duque Caldeira. Elas e ele fizeram a experiência e o aprofundamento da Palavra de Deus e se colocam a serviço da Palavra nas comunidades e grupos que frequentam. Vamos dar a você agora um tempo para pegar a sua Bíblia e abri-la no Evangelho de Lucas, no capítulo 6, nos versículos de 39 a 45. Repetindo, Lucas, capítulo 6, versículos 39 a 45. E agora eu convido o Marco Antônio a coordenar a leitura orante de hoje. Graça e paz para você que nos acompanha na TV Horizonte, na Rádio América e nos demais meios de comunicação da nossa querida Arquidiocese de Belo Horizonte. Creio que este momento seja um momento de encontro pessoal com o Senhor, através da sua palavra. O grande objetivo da leitura orante é o maior conhecimento da palavra de Deus e favorecer o encontro pessoal de você com o Evangelho. Isto fazemos seguindo 5 passos ou momentos da leitura orante. O primeiro momento é a leitura. Ela responde a uma pergunta central. O que é que o texto diz? O segundo momento, nós temos a meditação. E a pergunta central é: o que é que o texto diz para você que está aí? Também diz para mim, né? Então, para a nossa realidade atual, sempre o texto nos fala de algo. O terceiro momento é a contemplação. É o que o texto me faz experienciar, me faz sentir. O quarto momento é a oração. É a ação que a palavra, me leva a falar com Deus. É o que essa ação da palavra dentro de mim me leva a falar com Deus. E o quinto momento é o agir. O que a palavra me sugere agir, a que ela me compromete. Então, após essa brevíssima introdução sobre os passos que nos conduzem ao encontro com Deus, através da leitura orante, nós vamos invocar a Santíssima Trindade e rezar pedindo a presença do Espírito Santo para que ele nos conduza, através da palavra do Evangelho de Lucas, a uma maior intimidade com o Senhor, ao encontro com o Senhor. Vamos agora, então, invocar essa Trindade e pedir esse Espírito. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Nós estamos no 8º domingo do tempo comum. O evangelho desse domingo é segundo a comunidade de Lucas, no capítulo 6, versículos 39 a 45. Este texto situa-se na terceira parte do evangelho. É o ministério de Jesus na Galileia. Ele integra o discurso do sermão na planície. Em Lucas, o sermão das bem-aventuranças e a continuidade dele acontece numa planície. Ele compreende esse discurso da planície desde o versículo 20 até o 49 do capítulo 6. Enquanto Mateus, ele é chamado de Sermão da Montanha, no Evangelho de Lucas, ele é o Sermão da Planície. O texto, então, desse próximo domingo faz parte desse discurso e vem após o Evangelho que meditamos no domingo passado, quando refletimos sobre os bem-aventurados, felizes, mal-aventurados, etc. Então, esse texto, Lucas 6, 39 e 45, começa com uma espécie de pequena parábola, ou comparação, perguntando aos seus discípulos: pode acaso um cego guiar outro cego? Não cairão ambos num buraco? E continua com várias sentenças que conheceremos na leitura. Vamos então ao nosso primeiro passo. Leitura. O que o texto diz? O primeiro passo é o que o texto diz. Nesse primeiro passo, o da leitura, o importante é que se leia o texto sem pressa, de forma pausada, que nos permita entrar na cena da narrativa. O importante é entrar na cena, nos textos, nos personagens, prestar bem atenção e entender o que Jesus quer nos ensinar. Convido você que nos acompanha pela TV Horizonte, pela Rádio América e demais meios de comunicação da nossa Arquidiocese de Belo Horizonte a pegar a sua Bíblia, localizar esse trecho que nós vamos ler do Evangelho segundo a comunidade de Lucas, no capítulo 6, nos versículos de 39 a 45. Acompanhe, então, na sua Bíblia, a leitura que será feita pela irmã Romi, a quem convido que faça essa leitura. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo a comunidade de Lucas, capítulo 6, versículos 39 a 45. Ele lhes propôs também uma parábola. Pode um cego guiar outro cego? Não cairão ambos no buraco? O discípulo não está acima do mestre, mas todo discípulo bem formado será como o seu mestre. Por que reparas o cisco no olho do teu irmão e a trave no teu próprio olho não percebes? Como podes dizer a teu irmão: irmão, deixa-me tirar o cisco do teu olho, quando não percebes a trave que está no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu próprio olho e então
enxergarás bem para tirar o cisco do olho do teu irmão. Não há árvore boa que dê fruto ruim, nem árvore ruim que dê frutos bons. Cada árvore se reconhece pelo seu fruto. Não se colhem figos de espinheiros, nem uvas de urtigas. Quem é bom, tira o bom do bom tesouro do coração. Mas quem é mau, tira o mal do seu mau tesouro, pois sua boca fala da abundância do coração. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Você pode reler o texto agora ou depois. Se você quiser, pode escrever uma síntese e releia durante a semana. Isso ajuda a fixar, mas também a interiorizar a palavra de Deus em sua vida. A releitura do texto sempre nos ajuda a atualizar a palavra na vida. Eu vou convidar agora a Maria do Carmo a partilhar a sua síntese conosco. Este texto do Evangelho de Lucas é de uma riqueza imensurável. Jesus fala de cegos e guias de cegos. Mas Jesus também fala sobre o cisco e a trave que trazemos nos nossos olhos. Ele fala de árvores e de frutos. Nestas duas metáforas, parábolas, Jesus continua falando aos seus discípulos no discurso da planície. Depois de ter-lhes falado sobre as bem-aventuranças, sobre o amor aos inimigos, a gratuidade, a compaixão, o perdão e a generosidade. Jesus conta neste evangelho à multidão e aos discípulos a parábolas dos cegos e guias dos cegos. Ele fala simbolicamente sobre o cisco e a trave nos nossos olhos. Fala sobre a árvore e dos seus frutos. Fala dos maus e dos bons frutos produzidos, comparando a árvore com o nosso coração. Jesus, então, ele pergunta aos discípulos, depois de contar a parábola de cegos e guias: pode um cego guiar outro cego? Não cairão ambos no buraco? Ele compara a relação entre o mestre e o discípulo como uma troca de sabedoria e aprendizados. E conduz, então, a multidão a refletir, que somos tendenciosos a olharmos e repararmos o cisco no olho do nosso irmão e não percebemos no nosso próprio olho as nossas traves. E então adverte-nos: hipócritas, tira primeiro a trave do teu próprio olho para melhor enxergar o cisco do olho do nosso irmão. Em seguida, Jesus faz a reflexão da árvore e seus frutos. E ele fala assim: não há árvore boa que dê fruto ruim, nem árvore ruim que dê frutos bons. Cada árvore se reconhece pelo seu fruto. Então ele nos leva a refletir que nós nos revelamos pelo que expressamos no nosso coração. Quem é bom, tira o bem do bom tesouro de seu coração. Mas quem é mau, tira o mal do seu mau tesouro, pois a boca fala da abundância do coração. Ele então compara a árvore com os frutos do nosso coração, dizendo que a árvore boa dá bons frutos e que nós devemos cultivar o bem. Quem é bom, tira o bem, guardado do tesouro do seu coração. Como também quem é mau, tira o mal do tesouro que tem no seu coração. Mas Jesus afirma que podemos trabalhar nossas sombras, as sombras que é o mal, e transformá-las no bem.
Jesus afirma, pois, a boca fala da abundância do seu coração. Obrigado, Maria do Carmo, por sua síntese. E passemos então agora ao nosso segundo passo. Meditação. O que o texto diz para mim? O segundo passo é a meditação. E o que nos guia é a pergunta: o que o texto diz para você? Para a comunidade, para a realidade atual. Então, nesse passo, nós somos chamados a nos confrontar com o texto, a interpelá-lo. Esse texto também nos interpela. Então, confrontando com o texto, mas de um modo reflexivo. Isso nos leva a uma interiorização do que lemos. Só assim poderemos transpô-lo para a nossa vida, para a nossa comunidade, para a nossa experiência. Convido você a pensar, então, sobre algumas questões que o texto nos sugere. O que lhe diz a parábola proposta por Jesus sobre o cego que guia o outro cego? O que Jesus quis dizer com essa parábola? Será que há cegos guiando cegos em nossa vida? Na comunidade? No país? No mundo? Quais consequências isso pode trazer no concreto de nossas vidas quando nos deixamos guiar por cegos? Também para a vida da sociedade, das cidades, dos países, do mundo? O que essas sentenças de Jesus dizem para você? Por exemplo, a frase: o discípulo não é superior ao mestre. O que essa frase diz para você? A frase de Jesus: olhas o cisco no olho do teu irmão e não percebes a trave que está no teu olho. O que isso lhe diz? A árvore boa dá bons frutos, mas a árvore má dá maus frutos. O que isso lhe diz? Jesus fala das limitações humanas de alguém que repara o cisco no olho do outro, enquanto no próprio olho tem uma trave. Trave é bem maior do que cisco e, consequentemente, a pessoa que busca um cisco no olho do outro enxerga muito menos do que aquela que tem apenas um cisco. Que recomendação Jesus faz a quem tem a trave no olho? O que significa para você essa fala de Jesus? Jesus fala de árvores boas e árvores más, e seus frutos bons e maus. O que Jesus quer dizer com isso? O que simbolicamente essas árvores representam? Você também pode partilhar com alguém a reflexão de sua meditação, ou, se desejar, anotar num caderno, numa folha, aquilo que você meditou, para que então, durante a semana, você possa retomar essa meditação sobre aquilo que você leu ou acompanhou aqui na leitura de hoje. Eu convido, então, a Maria do Carmo, a Maria Natália Caldeira e a irmã Rumi, para que compartilhe conosco as suas meditações sobre esse trecho do Evangelho segundo Lucas 6, 39 a 45. Esse texto me levou a fazer profunda meditação, reflexão. Quantos ensinamentos ele traz para a minha vida, me fez rever também eu e as minhas relações com as pessoas. Nessas duas parábolas, Jesus nos convida a pensar nessas relações com o nosso irmão e o nosso próximo. Usando a metáfora das parábolas dos cegos e dos guias,
do cisco e da trave na relação entre mestre e discípulo, e usando essa metáfora da árvore e dos frutos, para falar das nossas relações afetivas, eu mergulhei muito na minha intimidade com esse Deus da vida. Na parábola da árvore que produz frutos bons ou ruins, ele me convidou a refletir que frutos temos guardados e cultivados no nosso coração, que usamos em nossas relações ou que eu tenho usado nas relações com o meu próximo. Também percebi que Jesus compara o nosso coração a uma árvore que produz frutos bons e ruins e me levou e nos leva a refletir sobre os tesouros que temos guardados no nosso coração. O tesouro do bem, mas também nos nossos porões, o tesouro do mal. Nestes tesouros, o que temos guardado e usado em nossas relações com os outros? Temos sido bondosos, generosos, fraternos, caridosos de coração? Temos sido ruins de coração, sendo maldosos, indiferentes, às vezes desumanos, insensíveis ou individualistas? Me levou a refletir muito, a questionar muito sobre essas minhas relações. Na parábola dos cegos e dos guias, dos cegos, me chama a atenção e achei interessante. O discípulo não está acima do mestre, mas todo discípulo bem formado será como seu mestre. Como Jesus nos ensina, com sabedoria, que ninguém é maior ou melhor que o outro. Mesmo aquele que é mestre, que possui muitos títulos acadêmicos ou está cheio de sabedoria, é maior do que o outro. Mas que todos nós estamos ou não somos bastados. A vida é um eterno aprendizado. Tiro para mim que somos eternos aprendizes. Aprendemos todos os dias uns com os outros. O outro abre a minha consciência e tira a trave de meus olhos para que eu possa enxergar e ver de forma diferente e ter uma nova percepção, ver o outro do outro lado. Jesus nos conduz a sermos mais sensíveis, humanos, caridosos, misericordiosos, a termos compaixão e amor incondicional pelo nosso próximo. Estes ensinamentos tocaram meu coração. Nesse evangelho, Jesus nos faz recomendações muito importantes. A nenhum de nós cabe o papel de mestre e de senhor da situação, apenas ditando preceitos e normas para que os outros o cumpram. Nós devemos, em primeiro lugar, examinar como estamos vivendo e qual o testemunho que estamos oferecendo ao mundo. Se não reconhecemos nossas próprias falhas e buscarmos melhorar o que está ruim em nós, somos como aquele que tem a trave no olho. E nunca poderemos aconselhar ou admoestar alguém que também é passível de erro. A trave nos nossos olhos nos impede de enxergar nossas fraquezas e limitações. E necessitamos da graça do Espírito Santo para trabalhá-las em nós. Ouvir as opiniões de pessoas com quem podemos aprender. Refletir sobre os nossos comportamentos. Do contrário, podemos cair no buraco e ainda levar muita gente conosco. E o mais sério é que podemos decepcionar as pessoas e até levá-las a perderem a sua própria fé. Essas reflexões para nós são muito importantes e deve ser uma regra de vida para nós. Somente assim poderemos nos assemelhar a uma árvore boa que dá frutos bons, ou a um homem bom ou uma mulher boa que tira coisas boas do bom tesouro do seu coração. A minha reflexão vai no sentido de que Jesus é tão simples e prático nas suas comparações.
E os ensinamentos dele nos fazem pensar profundamente e a partir de realidades muito concretas que todo mundo conhece e são acessíveis a qualquer pessoa que pode entender se está com o coração aberto. A gente poderia pensar que Jesus está falando de coisas óbvias. Se um cego guiar outro cego, ambos cairão no buraco. Mas não é tão óbvio assim para todos. Por quê? Sabem olhar por detrás das palavras. O que Jesus quis dizer? Pelo exemplo da cegueira física, porque Jesus não está interessado em falar da cegueira física. E nesta parábola, ele fala por comparação. E Jesus fala da cegueira de mente, do espírito, do coração fechado. E esta cegueira é muito mais nociva, porque essas pessoas não querem enxergar, não aceitam os ensinamentos de Jesus, fazem mal aos outros porque as induzem ao erro. As práticas que não levam à verdade, ao amor, à justiça, Jesus está chamando a atenção dos discípulos a não caírem e não se contaminarem com o fermento de alguns escribas e fariseus que não querem enxergar o ensinamento novo de Jesus, o fermento novo que Jesus trouxe. E Jesus chama a atenção dos discípulos, porque essa atitude de fechamento é um risco também para a comunidade. Eles, os escribas e fariseus, todos os que resistem aos ensinamentos de Jesus, são como cegos, quando eles guiam outros cegos. Por quê? Não veem com os olhos de Jesus. O que significa ver com os olhos de Jesus? Significa enxergar-se em primeiro lugar e enxergar o outro, enxergar a realidade que está ao redor de nós. Mas também não basta enxergar, é preciso agir, arregar as mangas e colocar a mão na massa, transformar essa realidade e ser solidário e solidária. Agradeço então as partilhas das reflexões da meditação, da Maria do Carmo, da Maria Natália e da irmã Romi. Nós agora vamos para o terceiro passo da nossa leitura orante. Contemplação. O que o texto me leva a experimentar? O terceiro passo é a contemplação. Na contemplação, o que nos guia é a pergunta: o que o texto me faz experienciar, me faz sentir? Nesse momento, nós vamos contemplar e vamos deixar que Deus fale ao nosso coração, no silêncio, na quietude. Deus nos fala de diferentes maneiras. Fala em nossos sentimentos, fala em nossa memória, na nossa vontade, nos desejos, nos pensamentos, imagens, etc. A pergunta da contemplação é: o que o texto me faz sentir, me faz experienciar? Então, é o momento de nos entregarmos à escuta do Senhor, de, se desejar, fechar os nossos olhos, silenciar a nossa mente, o nosso coração, para deixar Deus falar ao nosso coração.
Vamos então agora ao nosso quarto passo. Oração. O que o texto me leva a falar com Deus? No anterior, nós contemplamos no silêncio. Para que Deus nos fale no coração. Agora, nós é que vamos falar com Deus. Nós é que vamos ser o orador, o que fala através da oração. Então, é esse momento de responder a que o texto nos falou, a que o texto nos disse alguma coisa, né? No momento da reflexão, no momento da meditação, no que Deus falou no nosso coração, nos nossos sentimentos, e agora é nós respondendo a tudo isso, falando com Deus. Falando com Deus como se fala a um amigo, né? Então, de responder a tudo que ele nos falou, do texto até a contemplação. Então, o que ele nos fez experienciar na contemplação, o que ele nos fez meditar, o que ele nos disse no texto, tudo isso agora é momento de entregarmos a ele com a nossa oração. É falar de Deus com a veracidade daquilo que nós estamos sentindo, do que nós sentimos e experienciamos. É falar com Deus com sinceridade. Não importa o que nasce no seu coração. É falar delas a Deus, seja uma alegria, seja uma dúvida, né? Seja um agradecimento a Deus por aquilo que você descobriu pela primeira vez, então, através desse texto. O importante é que seja o que você está vivendo neste momento, sentindo neste momento no seu coração. É momento, então, de fazer uma oração a Deus sem medo. Pode ser um agradecimento, um pedido, um louvor, uma súplica, daquilo que está sentindo no seu coração. Deus é seu amigo e entende a sua linguagem, vê o seu coração. Eu vou pedir, então, a Maria Natália, a Maria do Carmo e a irmã Rumi, que, se desejarem, compartilhem conosco as suas orações. Senhor, livrai-nos do orgulho e da arrogância de achar que podemos nos colocar acima dos nossos irmãos, considerando-nos mais sábios e poderosos. Dai-nos, por outro lado, um coração humilde, capaz de reconhecer os nossos limites e dificuldades, buscando na oração e na ajuda dos irmãos o nosso maior crescimento, para que sejamos árvores que produzem bons frutos para o enriquecimento do vosso reino. Amém. Querido Jesus, eu quero hoje falar com você sobre a minha gratidão pelos ricos ensinamentos que você me passou por esse evangelho para a minha vida, me levando a refletir em minhas atitudes, no meu modo de ver o outro, de relacionar com as pessoas. Eu quero te pedir que eu possa estar atenta ao discernimento do bem e do mal, para enxergar o outro sem traves nos meus olhos. Dai-me um olhar límpido e puro de coração para que eu possa ver no outro a sua essência, os seus dons, ver as qualidades, os seus valores, com muita transparência e amor. Faça do meu coração uma árvore muito frutífera, florescendo frutos bons, frutos do amor, da caridade, da sabedoria, do entendimento, da fortaleza, da generosidade e de muita alegria. Eu transmita a paz, Senhor, e a harmonia. Amém. Jesus, os seus ensinamentos são fáceis de serem entendidos por todas as pessoas. São, sobretudo, os mais simples, os pequenos, por serem mais abertos e acolhedores da sua mensagem. Ajuda-me, Jesus, a ser simples, aberta, para acolher a sua mensagem e traduzi-la em gestos concretos no meu dia a dia.
Amém. Obrigado, então, a Maria Natália, Maria do Carmo e a irmã Romi, por suas partilhas de oração. Passemos, então, agora ao nosso quinto e último passo, a ação. Ação. O que a palavra de Deus me leva a viver? Nesse quinto passo, do agir, a pergunta que nos guia é: o que o texto me sugere a praticar, a agir? A Bíblia fala que a palavra de Deus é viva e eficaz, né? Por que ela é eficaz? Porque ela é capaz de influenciar, ela é capaz de transformar, ela é capaz de mudar a nossa vida e nossas ações. Por isso, fé e vida andam juntos. Nesse momento, tente identificar o que esta palavra que lemos, meditamos, contemplamos e oramos lhe pede como compromisso. Pense num compromisso concreto para viver a partir do que ela lhe falou. O que ela lhe inspirou, por exemplo, para viver durante essa semana? Ao finalizarmos a nossa leitura orante de hoje, agradecemos ao Deus de amor com o sinal da cruz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Agradecemos a sua presença nessa leitura orante. Agradecemos a Dom Valmor, a Arquidiocese e a toda a equipe de comunicação da Rede Catedral e demais meios de comunicação social. Na próxima semana, às terças-feiras, no mesmo horário, às 20 horas, continuaremos com a leitura orante sobre o Evangelho do domingo seguinte. Até lá!